Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bea e como eu já contei para vocês em alguns vídeos aqui do canal, um dos idiomas que eu falo é italiano. E este foi um idioma que eu aprendi sozinha. Claro que com a ajuda de alguns aplicativos, de alguns amigos, mas resumidamente foi um idioma que eu aprendi assim por conta própria. Então hoje eu vou contar para vocês como eu aprendi esse idioma sozinha, com algumas dicas que vocês podem aplicar para aprender italiano também, e até mesmo outros idiomas a partir destas dicas. Então já deixa um like nesse vídeo e se inscrevam no canal para receber as notificações. Bom, eu comecei a estudar italiano depois do ensino médio, quando eu estava ali na época de cursinho pré-vestibular. E uma coisa que realmente me inspirou a estudar italiano foram os próprios italianos. Quando eu comecei a conversar com várias pessoas diferentes no Hello Talk, eu vi que eles eram todos muito simpáticos, muito abertos a fazer amizades, muito calorosos, de uma certa forma até parecido com os brasileiros nestes aspectos. E além disso, eu gostava muito de como soava o italiano, as músicas, a fala é muito bonita. E aí eu falei, bom, eu vou aprender esse idioma. Então eu baixei alguns outros aplicativos que foram o Duolingo, o Memrise e o Verbita, que eram aplicativos somente de verbos, tinha lá todos os verbos imagináveis possíveis em italiano. E a partir desses aplicativos eu comecei a estudar, mas não me limitei somente a isso. Também comecei a pesquisar vários vídeos no YouTube, vídeos de aprendizado de italiano mesmo, de ensinando o idioma desde o básico, mas também vídeos assim aleatórios, estilo vlog, sabe, de algumas pessoas italianas. Além dos vídeos, eu também gostava muito de ouvir podcasts e tinha uma rádio específica de um podcast que eu gostava muito que se chamava Radio Arlecchino. Antigamente eu conseguia fazer esse R bem melhor. Que eram podcasts de cultura e gramática italiana. Então, o podcast era em inglês, explicando aquele conceito de gramática, e depois tinha uma historinha, como um conto. Então você conseguia com esses podcasts aprender tanto sobre o idioma e a parte gramatical, mas também de cultura. Às vezes tinha algum podcast sobre culinária, onde eles iam aplicando o conceito gramatical que era explicado anteriormente em inglês. Esses podcasts me ajudaram muito, e apesar de nos primeiros eu não entender quase nada da parte em italiano, eu ouvia o mesmo podcast por cerca de uma semana e percebia que eu ia sempre entendendo cada vez mais. Depois de cerca de um ano estudando italiano, eu já conseguia falar bem, já conseguia entender muito bem quando eu escutava e me expressar quando eu conversava com alguém. E foi nessa mesma época que eu ganhei alguns livros de uma amiga minha. Ela tinha as filhas que estudavam italiano, então os livros que ela já não usava mais, ela deu pra mim. E esses livros me ajudaram bastante na parte gramatical também. E tinham ainda alguns livros de pequenas histórias. E além disso, ela também me deu um dicionário. Eu posso dizer que antes era muito importante você ter um dicionário para estudar um idioma. Hoje em dia é muito simples você pesquisar o significado de uma palavra pelo celular mesmo. Mas se você quiser ter um dicionário ali, até mesmo para você não se distrair durante o seu estudo usando o celular, é super válido. E eu sempre recomendo para vocês procurarem o significado de uma palavra que vocês não conhecem naquele próprio idioma. Então, no caso, se for em italiano que você leu uma palavra que você não conhece, olhe o significado dessa palavra em italiano, ao invés de já ir traduzindo de uma vez. Isso vai ser muito importante quando você estiver falando, expressando suas ideias, que você não vai ter essa necessidade da tradução para expressar o que você quer. Inclusive, às vezes a tradução literal pode não expressar exatamente aquela ideia que você quer passar. Bom, depois de tudo isso, passaram-se cerca de 3 anos estudando italiano quando eu finalmente tive a oportunidade de ir para a Itália. Eu peguei as minhas coisas e fui sozinha para a Itália. E lá eu pude vivenciar realmente, assim, de
pessoalmente mesmo a convivência em italiano. Eu fiquei na casa de algumas pessoas de lá, então eu só ouvia e só falava italiano durante 24 horas por dia. Quando saía na rua, as pessoas falando em volta, no mercado, tudo isso traz uma atmosfera bem diferente. Você ver realmente o idioma assim aplicado num contexto todo real é uma coisa super legal e te deixa ainda mais motivado para continuar aprendendo esse idioma. Além disso, quando eu fui pra lá foi quando eu aprendi muito mais expressões de dialetos que não são exatamente estudadas nos livros ou nesses aplicativos de idiomas, mas que são aprendidas exatamente na convivência da vida real, ou se você pesquisar alguns vídeos sobre isso. Eu pude vivenciar um pouquinho da cultura. Então, apesar da cultura brasileira ser bem inspirada na cultura italiana, tem alguns aspectos que são bem diferentes e é super legal poder vivenciar isso. Um dos exemplos de algo que eu achei que era bem diferente é o fato de que eles são muito supersticiosos em geral. Eles acreditam real, assim, fortemente nas superstições deles. A gente tem algumas superstições, como não deixa o chinelo de ponta cabeça, mas não é que a gente leva tão a sério assim, tão profundamente como se fosse uma coisa muito real, mas eles levam muito a sério e é uma coisa muito real pra eles. Uma outra coisa assim do aspecto cultural deles que me impressionou bastante foi o fato de como eles preservam as amizades e os relacionamentos a longuíssimo prazo. Então, em geral, uma pessoa da minha idade tem amigos de 20 anos, de que se conhecem, sabe? Desde a infância mesmo. Os relacionamentos amorosos também são muito longos em geral. Tem pessoas que namoram 10 anos, 15 anos antes de se casar. Pra gente é um tempo que soa muito longo, extremamente longo, né? Inclusive pra se casar, eu acho que nós brasileiros damos um prazo ali de uns 5 anos no máximo. Mas é muito raro, assim, conhecer algum amigo da minha idade que tenha um relacionamento de cerca de 10 anos, enquanto que na Itália isso é super comum. Bom, esses foram alguns dos aspectos, mas se vocês quiserem um vídeo falando sobre todas as diferenças culturais que eu percebi entre o Brasil e a Itália, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre isso. E continuando sobre o aprendizado de idiomas, é claro que eu não deixei de estudar, apesar de ter ido pra lá e de conseguir me comunicar super bem. Eu voltei aqui pro Brasil, mas eu continuo estudando, principalmente algumas partes um pouco mais formais, que às vezes eu sinto um pouco de dificuldade, ou sempre que eu percebo uma pequena dificuldade ou algo que eu erro com frequência no idioma, eu estudo com mais afinco esse ponto gramatical ou de vocabulário um pouco mais esporádicos, acontecem uma vez por semana, às vezes um pouco menos. De eu sentar, pegar um caderno, estudar a parte gramatical é algo que acontece com bem menos frequência, mas eu continuo praticando todos os dias, falando todos os dias. Inclusive, já contei aqui pra vocês em algum vídeo que o meu namorado é italiano, então a gente conversa na maioria das vezes em italiano. Ele já tá aprendendo bem português, mas ainda assim a gente conversa muito em italiano, então todos os dias eu falo pelo menos um pouco de italiano. E isso é super importante, tanto para quem está iniciando em um novo idioma, quanto para quem já é fluente em um determinado idioma. É importante praticar todos os dias para você evoluir e para você não esquecer. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as notificações. E comentem aí se vocês querem que eu traga mais dicas sobre como aprender italiano, como estudar sozinho e até mesmo sobre algumas diferenças culturais. Comentem também se vocês querem que eu faça algum vídeo com o meu namorado falando sobre algumas das nossas diferenças culturais dentro de um relacionamento. Beijos e até o próximo vídeo!